Amém. Glória a Deus. A primeira palavra que eu quero trazer para vocês é Marcos 9. Marcos, capítulo 9. Em nome de Jesus. Nós vamos ler essa palavra porque eu acho que é importante nós lermos. Mas aí depois vocês vão entender aonde o Senhor quer chegar com tudo isso. Amém? Marcos 9. Depois pode deixar a tua Bíblia aberta, porque eu vou ler outra referência, tá bom? Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. Se não achar, diga misericórdia. Aleluia. Marcos 9. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão. 9, né? 9,14, perdão. Desculpa, eu errei. A cura de um jovem possesso. Então, 9,14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomara de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que discuteis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhava, lançava por terra e impunha rilhas aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxe-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne a ele. Glória a Deus. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Respondeu Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Amém? Até aqui. Eu quero que você vá lá em Lucas, um pouquinho para frente. Lucas 5:33. O João Carlos estava quase ali, estava pertinho. Lucas 5:33. Amém, glória a Deus. Amém? Jesus, no versículo 33, diz: Os discípulos de João, e bem assim os meus fariseus, frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Isso alguém indagando Jesus. E Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Pode se sentar. E o que nós vamos falar é sobre todas essas ordenanças que o Senhor nos deixou, de como seguir, de como proceder, de como fazer, porque o Senhor nos deixou estratégias. Na primeira passagem,
Ela se refere a um menino que estava endemoniado há muitos anos. E de um demônio de surdez e mudez. Isso fala fisicamente, é o que nós entendemos, fisicamente dentro da palavra. Mas eu já vou te trazendo para a tua realidade. Quantos de nós estamos vivendo mudos e surdos nessa geração? Não fisicamente, mas espiritualmente. Nós já estamos assim. E não é preocupante? Para mim é muito preocupante da forma que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes ouvimos, vemos, falamos, e nós não estamos nos posicionando nem tomando atitude para que isso mude. Então é uma surdez, é uma mudez e é uma cegueira espiritual. Mas aí o Senhor nos deixa também uma grande lição, que tem coisas na nossa vida que nós não vamos tratar terrenamente. Não é somente terreno, mas é no mundo e no campo espiritual. E é onde o Senhor fala no versículo 29 de Marcos. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. E o Senhor tem falado que este tempo é um tempo profético, é um tempo de direcionamento, é um tempo em que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa se olhar para dentro de si e ver o que precisa ser mudado. Mas reconhecer somente não traz todos os benefícios. Nós precisamos de ação. E a ação quer nos levar a oração, jejum, voto, primícias. É um tempo de resgate. E o resgate você faz sem nada. O resgate você só faz de forma que os teus pensamentos fluem, Senhor, eu quero mudar, mas sem reação nenhuma. Ou, Senhor, eu preciso de um milagre, mas sem reação nenhuma da tua parte. Muito foi se falado aqui hoje, eu não sei se vocês prestaram atenção, e aqui nessa passagem também fala que Deus é um Deus do impossível. O pastor citou, os louvores citaram, o presbítero também falou a mesma coisa. Impossível. Nosso Deus, Ele pode sim fazer o impossível. Mas para que o Senhor faça o impossível, nós vamos ficar inertes, parados, sem fazer nada que nós precisamos fazer? Porque o impossível o Senhor faz depois que eu já procurou todas as saídas. Ele fala, Senhor, eu já orei demais, já jejuei demais, eu já primiciei, eu já fiz um voto, eu já orei por cura e libertação, eu já conversei com os meus líderes, eu já fiz tudo que estava, Senhor, ao meu alcance. E agora eu preciso do seu impossível. Temos feito? É assim que temos prosseguido? E o pastor falou muito hoje, e foi algo que foi profético, pastor, quando o Senhor lançou a primeira vez a palavra, eu falei, amém. Que é algo que nós estamos vivendo nesse tempo. O rei está no campo. Amém. Se você tem acompanhado, nós estamos vivendo um tempo profético. Eu posso te dizer do tempo que nós já vivemos o calendário bíblico, os meses bíblicos. Esse mês é o mês mais importante, né, pastora? É o mês mais precioso. É o tempo realmente que o Senhor está olhando assim, para mim e para a tua vida e dizer assim, o que o meu povo está fazendo? Ou o que eles necessitam, ou o que eles precisam. Não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que desmereça esse mês, porque toda passagem bíblica sobre esse mês, sobre esse processo que nós estamos vivendo de Elul, Yom Kippur, Rosh Hashanah, é profético, onde decisões foram tomadas pela mão do Senhor sobre vidas, sobre nações. E eu e você vamos ficar de fora. Eu não. E o Senhor me perguntou, me falou, o rei está no campo. E aonde vocês estão? Nós estamos no campo? Se hoje essa igreja fosse um campo e o rei estivesse te aguardando, você ainda tinha pegado o rei? Se ele tivesse marcado um horário específico? Ou o rei tinha ido embora e você perdido a bênção de falar com ele, de colocar as suas súplicas, de contar os teus anseios, contar os teus propósitos, os teus planos, os teus projetos. E nós estamos vagando por aí
e o rei está no campo e nós estamos vagando em outros campos que não é o Senhor. Neste mês temos claramente a presença do rei a nosso favor. Deus está acessível, próximo, disposto a ouvir o clamor, o arrependimento e os votos de coração. E é assim, se você leu o conteúdo que tem sido colocado no grupo, a pastora tem ministrado, você entende que é tudo isso. É dessa forma que o rei se apresenta neste momento para nós. Ele tem nos proporcionado um momento de arrependimento, de clamor, de aprendizado. Ele tem nos proporcionado nesse tempo que você olhe para dentro de si e enxergue ainda as suas falhas, enxergue ainda o que precisa ser curado, restaurado, para que haja mudança de decretos, porque é o momento que o Senhor escreve novamente a tua vida, escreve o que vai acontecer no próximo ano, e você tem se posicionado com afinco. Eu não sei se você reparou, se você tem contato. A partir do entardecer do dia de hoje, nós estamos a exatamente 30 dias antes do Yom Kippur. Amém. E eu te confesso que, muito mais do que o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, para mim, é uma data em que eu digo assim, o Senhor pode mudar toda a minha vida. Amém. O Senhor pode mudar toda a minha estrutura, seja para bom ou decretos de justiça sobre a minha vida, sobre o que eu executei. Então é muito sério. Eu já te convido agora, eu não sei se você está fazendo ou não, mas eu te convido. Ore, jejue, faça propósito e a gente vai falar mais sobre isso. Nós estamos nesse período, é um tempo de ajuste espiritual, um tempo de julgamento, de misericórdia, de restauração, de favor divino e arrependimento. E muitas vezes, eu não sei se vocês param para perceber que todas essas dádivas que o Senhor tem nesse período para nós, tem todo ano, tem, não quer dizer que não tem. Mas nesse ano muito mais propício para isso, porque o rei está no campo e ele está propício a nos escutar. Amém. Só que muitas vezes nós também, eu quero que você vire uma chave aí dentro de você, que muitas vezes nós tomamos para si essa bênção do Senhor, mas olhando só para nós. Mas a palavra também diz que esse julgamento, a misericórdia, a restauração, o favor divino e o arrependimento é de nós para todos aqueles que nos cercam. Ou é só você que precisa de misericórdia diante do Senhor? Será que alguém que já passou pela tua vida não precisa também da tua misericórdia? Será que alguém que já passou pela tua vida não precisa que você julgue menos ela? Será que alguém que já está na tua vida ou que está não precisa de um pedido de perdão? O Yom Kippur, o mês de Elul, ele não é só para que a gente tenha um relacionamento vertical com o Senhor. Isso é você e Deus. Mas também você precisa ter um relacionamento horizontal. De você olhar para aqueles que passaram durante um ano todo na tua vida e observar. Eu acho que eu preciso liberar perdão. Eu acho que eu preciso ajudar mais. Eu acho que eu preciso agir com misericórdia. Eu acho que alguém precisa de um favor meu. E você estar propenso a ajudar, propenso a cooperar, propenso ao teu coração a agir com gratidão, com misericórdia, com compaixão. Essa via é uma via de mão dupla, é entre nós e Deus, e nós e os homens, as pessoas que nos cercam. Amém? Amém. Glória a Deus. É um momento propício também para oferecer oração, jejum, primícias, votos, semeaduras. E aí entra a palavra que eu li para vocês, a ênfase dessa palavra. Que muitas vezes nós já tentamos vários meios para ser curados, para ser restaurados, para alcançar uma alma específica. Nós já tentamos vários meios mais naturais do que muitas vezes espirituais de conseguir alavancar o nosso ministério. Só que o Senhor requer de nós uma renúncia espiritual.
eu posso te dizer do meu testemunho e da minha caminhada com o Senhor, que não foi só no meu achismo, eu testemunhei para as mulheres na sexta, né? Que eu, Tamires, quando me converti, eu falava para a pastora e para o pastor, eu quero ser pastora, eu quero ser pastora, eu quero ser pastora. E aí na metade do caminho eu não quero mais ser pastora, eu não quero mais ser pastora, porque eu vi um processo que é doloroso e é delicado. E agora eu sou pastora. Amém. Porque o propósito de Deus era esse, não porque eu, Tamires, achei incapaz, mas o Senhor tinha um propósito. Só que esse propósito se cumpriu por quê? Porque teve oração, porque teve jejum, porque teve voto, porque teve encontro com o Senhor, teve renúncia para o Senhor. Porque senão não é possível que a gente caminhe só ao natural com o Senhor. Porque o Senhor não é natural, Ele é espiritual. E Ele requer de nós posicionamento no mundo espiritual. Amém. Glória a Deus. Você precisa estar preparado espiritualmente para poder exercer também o teu ministério. Para você ter autoridade também dentro da tua casa para expulsar o demônio. Ou você vai depender toda a vida de alguém ir lá expulsar o demônio? Não, a gente precisa de autoridade para chegar e dar uma ordem. A autoridade vem do Senhor sobre a tua vida. Amém. Glória a Se Deus. você está em Cristo, se você busca espiritualmente as armas espirituais, você tem que ter autoridade. E aí é onde eu te falo, vai adiantar ou vai dar certo você caminhar de forma que a tua oração é 5 minutinhos ali, correndinho, já pensando em como você vai seguir o resto do teu dia, ou o final do teu dia. Vai resolver se você agir dessa forma na tua caminhada espiritual. Você acha que você vai prosseguir, você acha que você vai ir avante, você acha que você vai ir para um próximo nível? Eu não acho, eu tenho certeza que não vai. É impossível. O Senhor requer de nós posicionamento no mundo espiritual. E esses dias têm sido tempos proféticos. É um tempo de alinhamento e a mudança de decreto para as nossas vidas. É um tempo propício para você olhar e dizer assim, eu preciso de um voto, eu preciso de uma campanha de jejum, eu preciso de uma campanha de oração, eu preciso estar alinhadas com o meu rei, para que esse ano, esse ciclo que vai se iniciar, entre com a graça e o favor do Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque senão você vai andar em círculo, sempre da mesma forma. Não tem aqueles animais que ficam só em círculo e não saem do lugar? Muitas vezes muitos cristãos estão vivendo dessa forma. Para você andar em ciclos, você tem que crescer e alavancar esses ciclos espiritualmente falando. E não adianta achar que é só lendo a palavra só um pouquinho, orando só um pouquinho, vindo na igreja só um pouquinho. Porque vocês precisam ser a extensão do Senhor. Vocês precisam ser alicerce, precisam ser suporte dentro da tua casa, orando por você, clamando pela tua família. Orando, jejuando por você, jejuando pela tua família, no ambiente onde você está inserido. Não tem como viver vitórias com o Senhor se a gente continuar no raso. O Senhor ele tem profundidade para nos dar, mas nós precisamos estar capacitados, estar alinhados, porque é espiritual, não é só o que eu e você estamos vendo. Amém? Amém. Ações que mudam destinos, porque Deus se move em favor daqueles que se alinham. Deus tem um compromisso com o que é eterno. Amém. E Ele tem. Nós precisamos nos alinhar. E a palavra diz, o que eu li para vocês, é que uns falavam, por que uns oram e jejuam e os outros não? Naquele momento ainda Jesus estava ali com os discípulos, estava com outros membros, estava com outras pessoas. E Jesus falou, enquanto o noivo está no casamento, enquanto o noivo está aqui, que estaria na terra, Jesus ainda estava ali, não se havia necessidade de jejuar. Mas chegaria um momento em que o noivo não estaria mais presente. É ele, Jesus, que nós deveríamos orar e jejuar. E ainda vou mais ali, tem passagens que dizem assim, orar sem cessar, né, pastor? E aí, o noivo não está mais conosco presente, de corpo presente nessa terra, ele está em espírito. Mas ele não está. E qual é a nossa função hoje? É orar, é jejuar, é clamar. Essa é a nossa função. Não tem como nós alcançarmos o Senhor, alcançarmos as bênçãos, alcançarmos a misericórdia sem oração,
sem jejum, sem clamor, sem renúncia. Amém? Coloquei aqui um tópico até que muitas vezes fica meio vago isso, ou meio difícil de entender. Cada um de nós tem as suas necessidades e as suas realidades. Amém, amados? Amém. Pastora, eu queria jejuar 24 horas, mas eu não consigo. Eu tomo remédio, ou eu passo mal. Não, a pastora Tamires vai olhar e dizer, tem que jejuar assim. Não, não tem, amado. Nenhum mandamento, mesmo que seja perpétuo, como é o Yom Kippur, ele está acima da sua vida. Se isso vai colocar em risco a sua vida, não pode se fazer. Por quê? Porque Jesus é a nossa vida. Ele já pagou o preço por nós. Nós estamos aqui fazendo algo porque Ele nos deixou como mandamento, para que se cumpra a palavra dele. Mas nenhum mandamento, quer seja perpétuo ou não, pode prejudicar a nossa vida. Amém? Amém. Ele não gostaria disso. Então, a pastora diz, ou todos nós temos mesmo a linha de pensamento, que eu jejuo, faço um propósito de jejum e oração no período que eu posso, no período que é devido. Eu posso jejuar 5 horas, eu posso jejuar 12 horas, eu posso jejuar 24 horas. Amém, amados. Você que sabe da tua vida, da medicação ou das interferências que ocorrem. Eu posso orar só de madrugada, amém, glória a Deus, mas eu posso orar de manhã, eu posso orar de tarde. É você com o Senhor. Nós não estamos dentro da tua casa para ditar regras sobre o que você vive, até porque nós não estamos com vocês 24 horas. Mas o que o Senhor requer de nós é compromisso. É de olhar para a tua vida e dizer assim, eu vejo que eles estão se esforçando para orar, para jejuar, para ter um momento de intimidade comigo. Eu já fiz voto de tirar só um alimento, um jejum específico. Eu já fiz jejum de tirar tudo. Eu já fiz jejum de tirar metade da manhã ou metade da noite. Amém? Deixou de ser jejum? Não deixou? Mas são propósitos específicos. Coloque dia, coloque hora. Daniel fez um jejum de 21 dias. Então, se a Bíblia tem direção para nós, nós também podemos ter. Você tem que entender o que pode te motivar. Ah, não, vou jejuar 1 hora. Ah, não, né? Pelo amor do Senhor. Aí é muito fácil, né? Vou ficar sem comer água. Não, né? Vocês têm que ter discernimento. Então, olhe para dentro de si. Eu, Tamires, vou falar. Sou doida do café. Pastor e a pastora sabe. Muitos votos que eu já fiz, jejum que eu já fiz de tirar totalmente o café. Então só quem gosta de café sabe que é um jejum. Então tudo isso você tem que avaliar na tua vida, no que você vive, nos dias que você vive, os teus afazeres, amém? Essa é a margem que eu queria deixar para vocês pensar, porque às vezes pensar, eu não vou fazer porque não se encaixa no jejum que estão fazendo, então eu não vou fazer nada. Não é por aí, né? Não perca a tua bênção, não perca o discernimento espiritual que você vai ter por causa de uma situação que muitas vezes você só não conseguiu se encaixar naquilo ali, mas você pode fazer algo, porque Deus reconhece, né? O teu sacrifício, o voto que você quer fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Não podemos viver de forma em que só pedimos ao Senhor o que queremos e o que precisamos. Precisamos oferecer o corpo, a alma e espírito em oferta agradável ao Senhor. E eu não tenho e não vejo, dentre das pessoas que eu já conversei sobre testemunho de vida, eu não vejo ninguém que a partir do momento que se prostra, que se posiciona, que ora, que jejua, que fala com Deus, que tem intimidade com Deus, que não tenha resposta. Desconheço. A não ser que a prova está muito grande e o professor lá em cima está bem em silêncio para ver como você vai proceder. Mas no mais ele vai te dar direcionamento. Então, essa intimidade nos traz revelação, clareza espiritual, direcionamento e propósito de vida, quebra de maldições nesse período, mais do que nos outros, anula sentenças e anula a nossa carne para viver pelo Espírito. Amém. E
não tem mais nada precioso dos que caminham com o Senhor, que ouve a sua palavra, é você entender, quando você faz propósito com o Senhor, você vendo a tua carne se anulando. A tua carne é o quê? Os teus pensamentos, as tuas ações, as tuas vontades. Porque quando a gente jejua, a gente não faz pela nossa vontade. Quem gosta de jejuar? Ninguém. A gente faz porque a necessidade que eu quero de ter intimidade com o Senhor me leva a jejuar. Não porque gosto, mas porque preciso. Então me traz a carne minha, o meu eu, o meu achismo próprio, morrendo para que Deus se revele. A mesma coisa é no nosso discernimento espiritual. Quando nós temos uma relação com o Senhor constante de intimidade, através de oração, através de leitura da palavra, através de estudo, o Senhor nos capacita, porque os dons são dados pelo Senhor para ser usados, aonde Ele quer. Mas te deixa sensível, o que o irmão Carlos falou. Muitas vezes a gente não lê uma mesma palavra várias vezes, ou foi ministrado já várias vezes, e cada vez que às vezes você ministra ou você ouve, o Senhor traz um sentido novo. Isso é o Senhor nos abrindo os nossos olhos espirituais, para contemplar não o natural da mesma passagem, mas nos revelar, ministrar aos nossos corações muitas vezes coisas que nós precisamos ouvir, ou aquilo que ainda nós não vemos. Então tudo isso é favor do Senhor, Ele tem nos instruído, Ele tem nos capacitado, e cabe a nós enxergar que nós precisamos mudar as nossas direções. E eu falo novamente, esse tempo é um tempo precioso. É um tempo de autoanálise. O Senhor tem falado muito sobre isso. Essa introspecção é quando a gente olha para dentro de nós e vê o que precisa ser alinhado. Hoje eu fui procurar os que já fizeram Yom Kippur aqui. Vocês lembram o que vocês escreveram na carta que o pastor pede para que seja escrita? Dos votos que o pastor pede para que depois é queimado, depois é orado. Mas que o pastor pede, escrevam os decretos de bênção e escrevam os decretos que você quer que o Senhor remova da tua vida, daquilo que poderia dar errado. Vocês lembram que vocês já pediram? Hoje eu fui resgatar. A minha foi queimada, mas eu tirei uma foto. Então, tudo que você pediu no ano que se passou aconteceu, não aconteceu? O que você precisa melhorar, o que precisa renovar? Aqueles que nunca fizeram, você sabe o que precisa ser melhorado? Você sabe aquilo que você precisa ser motivado, impulsionado a fazer diferente? Você sabe aquilo que você não quer de decretos de maldição sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre você? Então já comece a pensar, porque esse mês é o mês propício para tudo isso. Esse mês é o mês de maior revelação do Senhor, que Ele está diante de nós para escutar. Amém. O que tu tem para me oferecer? Glória a Deus. O que você vai me oferecer neste momento, nesse tempo propício, para que eu possa olhar para a tua vida e os decretos que eu tenho para a tua vida sejam favoráveis? Porque o Senhor é juízo. Não tem como eu e você achar que nós vamos viver da forma que queremos e achar que nós vamos ter só bênçãos. Se nós não fizermos para que essas bênçãos nos alcancem, o Senhor vai executar juízo sobre nós. E o juízo de Deus é acerca de tudo que nós praticamos. Então, é um momento de se autoanalisar. É um momento de olhar para dentro de si e dizer, Senhor, realmente eu preciso orar um pouquinho mais. Preciso fazer um voto. Preciso fazer um jejum. Para que quadros na tua vida venham a ser mudados. Amém? Amém. Nesse tempo, o propósito é estar no campo junto com o rei, em oração, súplica, arrependimento e jejum, alinhados com o propósito do céu, pois o nosso futuro pertence a Ele. E realmente pertence, porque como eu sempre falo, há uma frase que eu escutei em alguma ministração, mas me tocou profundamente, é que como nós, como cristãos, nós vamos querer morar no céu, sendo que aqui a gente nem pratica as coisas do céu. Amém. O que a gente vai querer fazer lá? Não teria lógica? Se hoje você diz, vamos botar para o dia de hoje, hoje eu sou cristão e eu creio em Deus, mas eu vou lá na boate. Qual é a coerência disso?
Nenhuma. E se nós somos cristãos e cremos em Deus, no mínimo que nós precisamos fazer é seguir e viver de forma a gente alcançar a eternidade e morar com Deus no céu. Não teria sentido, não teria propósito nós sermos alcançados, sermos resgatados e não servir e não fazer. E é dia após dia, irmãos, não é algo que você faz hoje, depois não faz, ou faz amanhã, depois não faz. Eu falo que muitas vezes quem age assim são adolescentes, são meninos, né? Estão pequenos, oscilam ainda. Nós já somos, acho que, né? Calejados da vida, calejados da presença do Senhor, do que o Senhor já fez, para a gente viver oscilando na presença de Deus. A constância, ela está em, não todos os dias estar aqui com o Senhor. Não que isso também não acontece, mas estar com o Senhor todos os dias. Seja aqui, seja aqui. E assim vai, isso é constância. E é isso que nós precisamos, de constância com o Senhor. Ter constância em orar, ter constância em jejuar, ter constância em ler a palavra. É isso que nós precisamos. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque aí, o que Ele espera de nós estamos fazendo. E o impossível, que é o que nós falamos, Ele vai fazer. Porque daí Ele muda decretos de morte. Aí Ele muda decretos que está no juízo e precisa ser liberado. Aí Ele muda a causa que era a doença para a morte, a doença vira para exaltar o nome do Senhor, como foi na vida do pastor. O Senhor muda decretos dentro da tua casa. O Senhor muda decretos dentro do teu casamento. O Senhor muda decretos profissionais. Ele muda, Ele é especialista daí no impossível. Mas você, como filho e filha, se posicionar e fizer aquilo que é do teu possível. Amém? A palavra nos diz que o Senhor nos deu o livre arbítrio. Faça boas escolhas, pois delas virão os decretos e juízos de Deus. O Senhor me deu essa palavra hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é muito isso. É Deuteronômio 30, 19 e 20. Vou confirmar aqui. Isso. Deuteronômio 30, 19 e 20. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler e nós vamos orar. Amém? As horas já se passaram. E bendito é o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, ou contra mim também, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Até aqui. Nós somos descendência do Senhor. Nós somos descendentes da criação do Senhor. E essa palavra é para nós. Então, o Senhor, desde a fundação do mundo, Ele nos deu orientação do que fazer, de como viver. Cabe a nós, pelo livre-arbítrio que o Senhor nos deu, escolher, fazer uma boa escolha, escolher a boa parte, a melhor parte, para que se cumpra os propósitos do céu sobre a tua vida. As mãos do Senhor, elas não estão recolhidas para abençoar, elas estão dispostas e disponíveis a todos nós. Amém. Mas o impossível do Senhor não vai acontecer com você não fazendo o teu possível. E hoje eu te convido a se juntar a mim, aos pastores e a quem mais já estiver em clamor, em jejum, em oração. Faça um propósito com você. É você com Deus.
Não ache que para nós vai ser diferente, nós vamos ficar maravilhados pela tua ação, vai ser tua. Não vai mudar a nossa vida, mas vai mudar a tua. As bênçãos sobrevirão sobre a tua vida. É um fruto teu, é um voto teu, é uma oração tua que o Senhor espera. Nós somos intercessores da vida de vocês. Mas, como a palavra diz, tem casca que só sai com jejum e oração. Então abra os teus olhos espirituais. Tire a cegueira espiritual, a mudez, a surdez, para que o Senhor venha se revelar e venha cumprir os propósitos dele na tua vida. Mas diante do teu posicionamento. Posicionamento de fé, posicionamento de esperança, posicionamento diante do Senhor. Para finalizar, ouçam e observe mais o que tem sido ministrado. Hoje eu ministrei sobre propósito, mas sobre se posicionar com a oração, com o jejum, com o clamor, com os votos, com a primícia. Mas eu não sei se vocês lembram, na quinta passada, o pastor Pierre pregou sobre fé. E no domingo passado eu nem estava aqui, mas eu já estou assim, esperando o momento que eu vou ter para assistir a ministração do pastor. Ele pregou sobre o Espírito Santo. Observe e repare como o Senhor tem alinhado até mesmo as nossas ministrações, para que você não entre em nada sem estar preparado. Pastora, e o céu é testemunha que eu, o Pierre, o pastor Pierre e a pastora Silvana não alinhamos as nossas ministrações. Nós não vamos no WhatsApp e nem partir fisicamente assim, o que você vai ministrar? O que você vai ministrar? Não, isso não acontece e o céu é testemunha. Se o Senhor está fazendo da forma que está fazendo, Ele está te dando ferramentas espirituais para que você alcance a tua fé necessária para fazer votos, para fazer propósito, para orar. Ele está te dando as ministrações do Espírito Santo, para que o Espírito Santo desça sobre você e você tenha poder e a glória do Senhor para lutar nas regiões espirituais. E Ele hoje está te dando as armas espirituais que alcançarão o Senhor. Amém. Eu creio. Então tudo o Senhor tem alinhado. E não é num tempo qualquer. É neste tempo, nesse propósito, nesse findar deste ciclo. Para que você entre num novo ciclo de vitórias e de bênçãos. E que até mesmo aquilo tudo que deu errado ou possa ter dado errado até agora seja mudado. Então tudo está nas tuas mãos, pelo livre-arbítrio que o Senhor já te deu. Que você receba essa palavra, que você medite nessa palavra, vai ficar gravado, procure os textos, leia os textos, medite. Se precisar de mais conteúdo, a gente procura, a gente te orienta na área que você precisar. Mas não deixe esse tempo tão precioso passar desapercebido na tua vida. Daqui são 30 dias para o Yom Kippur. E tudo que você precisa pode ser mudado a partir de agora. O teu posicionamento. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Amém. As horas se passaram um pouquinho. Peço perdão. Mas o Senhor queria ministrar nas nossas vidas. E só é possível nós alcançarmos o Senhor a partir do momento que nós nos posicionamos. Então eu quero que você nessa noite olhe para dentro de si, avalie como você tem se comportado até aqui, e você não venha ser movido somente por esse momento, mas que você seja movido por aquilo que está dentro de ti. Você reconhece a necessidade de melhora e de mudança e de propósito. Porque é sobre isso que nós vamos orar. Proposite no teu coração o que você enxerga como uma mudança de hábito, uma mudança de vida e um novo propósito para a tua vida. Saia daqui convicto que o impossível o Senhor fará pela tua vida. Mas você precisa fazer o que é determinado para você fazer. O teu possível. Em nome de Jesus. Glória a
presença de homens e mulheres que aqui estão. Cristãos, Pai, que temem a Tua palavra, estão dentro da Tua casa. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós colocamos, Pai, diante de Ti, que nada além de Ti é importante. Que a salvação é importante, que a eternidade é importante e que a glória é toda Tua. Mas nós colocamos, Senhor, as nossas necessidades espirituais, Pai. É um tempo profético, Senhor. O Senhor está diante de nós. O Senhor está no campo, o nosso Rei, o nosso Abba, o nosso Adonai, o nosso Jeová Rafá, o nosso Elohim, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso está sobre nós. Aleluia. Está disponível a nos encontrar. E nós queremos, Pai, colocar diante de Ti esses homens e mulheres, suas necessidades, seus anseios, as suas fraquezas, Pai, para que sejam reconhecidas diante de Ti. E o Senhor direcione, Pai, cada vida que aqui está no propósito que o Senhor determinar na vida de cada um. Envia, Senhor, fala com eles, meu Deus. Sonda, Senhor, os vossos corações para que eles saibam a necessidade do que eles precisam fazer. Que o Senhor dê força, dê fôlego de vida, dê renovo. Renova, Senhor, as suas forças, as suas capacidades mentais. Abra, Senhor, os olhos espirituais. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais. Para que eles vejam o sobrenatural. Que eles não podem mais viver só o natural. Eles precisam viver o sobrenatural do Senhor. Desce, Pai, com o Teu poder. Reveste, Senhor, com fé, com autoridade. O Teu Santo Espírito, para que eles vivam no extraordinário do Senhor, meu Deus. Eu oro, Senhor, pelas essas vidas, Pai, que cada dia elas possam ser alcançadas com entendimento, com sabedoria e discernimento na Tua presença, Pai, porque o Senhor tem o melhor para a nossa vida. A boa, perfeita e agradável vontade vem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Então alcança os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai. Dê direcionamento, dê espírito de ousadia, que nada e nem ninguém, nem o império das trevas venham parar o propósito que o Senhor tem para cada vida que aqui está. Que eles consigam discernir o que o Senhor está preparando neste novo tempo. E que eles sejam alcançados, Pai. Que eles sejam lançados como flechas, Pai, neste novo tempo. Para viver um novo ciclo, para viver um novo mundo espiritual. Para que eles alcancem, Senhor, a Tua graça, para que eles alcancem a intimidade contigo, para que eles desenvolvam os seus dons na Tua presença, para que eles firmem os seus pés na Tua casa, Pai, em nome de Jesus eu oro. E eu apresento, Senhor, cada vida que aqui está, e que o Senhor ministre em cada coração, porque somente o Senhor conhece. Eu te peço, Senhor, abençoa o Teu povo. Levanta, Senhor, o Teu povo com mão forte. Resgata aqueles que estão caídos, Pai. Renova, Senhor, o ânimo e a força daqueles que estão abatidos. Transforma, Senhor, porque o Senhor tem o poder, tem a honra e tem a glória sobre as nossas vidas, Pai. Não nos deixe, Senhor, abandonar a Tua fé, abandonar, apostatar da nossa fé. Não deixe, Pai. Alcança o Teu povo, nós suplicamos e nós clamamos, Pai. Que haja misericórdia do Senhor sobre todos nós. Que haja o Teu perdão, da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Desde já, Senhor, nós Te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu favor. E nós Te agradecemos pela oportunidade de Te ouvir. E nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor irá cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Unge-nos, nos guarda, nos revela, Senhor, a Tua